Olá, boa noite a todos. Vou enviar aqui, convidar as pessoas enquanto todo mundo está entrando. Vamos lá. Olha, Ian, parabéns, entrou mesmo, hein? Cristina, boa noite, Mila. Gente, é a primeira vez que eu tô fazendo, viu? Que eu criei a minha própria. Olá, Soraya. Então eu sou meio. Não sei fazer muito bem direito, não. Vamos esperar a Lê entrar aqui. Aline. Ô Aline, depois, se alguém perguntar contato, você coloca para mim o site, por favor. Márcia, minha querida, que bom te ver. Muito bom. Tô só esperando a Lê que não apareceu. Obrigada, Cristina. Eu tô aqui chamando as pessoas, como eu falei, é a primeira vez que eu tô mexendo com isso, que eu tô criando a minha primeira live, então eu tô aprendendo aqui, gente. Mas hoje eu acho que vai ser um dia muito especial. Muito especial. A Lê já entrou? Pois é, eu não tô te vendo, Alê. Pera aí. Ai, Já consegui. Eu saí eu e te entrei de falei que novo. era a minha primeira vez. Eu tô aprendendo aqui a fazer essas coisas. Tá tudo certo. Eu Oi, saí e entrei de diva. novo porque eu vi que você não estava me vendo. Eu falei, eu vou entrar que aí eu consigo. Ah, não, pois é, Vocês Márcia que me estão avisou. Obrigada, Márcia. me ouvindo bem, gente? Tô te ouvindo perfeito. O seu Então microfone hoje tá. tá ótimo. Ah, eu arrumei um fone novo. Ah, eu tô vendo. Bem chique. Bem chique. Olha a capinha que gracinha. Adorei. Minha mãe entrou também. Obrigada, A mãezinha. Vera, né? É, Vera Lúcia Nunes. Boa Ale, eu estou noite, muito Vera. feliz com essa nossa live de hoje. Quando você me propôs o relacionamento, eu tive, todo mundo falou assim, nossa, que tema maravilhoso, que ótimo. Eu também estou louca para ouvir sua explicação dentro da visão sistêmica, como é que essas três leis do amor dentro da visão sistêmica funcionam. Eu achei bem interessante, a gente conversou rapidinho, né? De como pode transferir isso para as três leis gerais da constelação para o amor. Achei muito legal. Eu acho que a Aham. gente pode esperar mais um pouquinho. O que que você acha? Podemos. Vamos esperar mais um pouquinho, esperar as pessoas chegando, né? Sim. Eu vou trazer uma perspectiva sistêmica também, né? De relacionamentos amorosos. Larissa, minha irmã, entrou, a Ah, Lili. eu tô vendo. Oi, Lili. Seu sobrenome é fácil de reconhecer, Larissa, sua irmã. É. Boa noite, Boa querida. noite. O povo tá Você já convidou chegando. as pessoas? É, tá. Já Vai ficar convidei. A live vai gravado ficar assim, Mila. gravada. Convidei já. Vai ficar Karine. Oi, assim. Karine. A Lê me ajudou depois, porque na hora que eu desligo, eu estava até com medo disso, a Lê. Eu não sei se eu consegui fazer isso, não. Tem como colocar no IGTV direto? Como é que é? Ou a gente já Tem, posta depois quando. direto a live? Sim, quando acabar a live, vai te dar assim: quer salvar? Você fala quero e já vai salvar direto no IGTV. Ah, então tá. Que no meu Tá? não me dá essa opção, me dá assim, quer salvar no IGTV? Quer mandar para o IGTV? Ele me dá essa opção, entendeu? Isso, é isso, tá? Tá ótimo. Oi, Suzy. Oi, Carla.
Será que a gente vai começando, Tiziana? Vamos sim, peraí. As pessoas vão Vamos chegando, sim, né? vamos sim, querida. Então, a gente pensou nesse tema, né, Tiziana, porque é um dos temas que mais aparece para mim E no no consultório também. atendimento de constelação familiar, ou quando eu estou jogando uma ralila. Normalmente é o tema de relacionamento, ou a pessoa que tem dificuldade de entrar num relacionamento, ou a pessoa que está num relacionamento, mas não está sabendo lidar com aquele relacionamento. Então, é um dos temas mais recorrentes. E é um tema Uhum, realmente uhum. muito desafiador na nossa vida, né? Sim, E como o próprio Bert Hellinger fala, nós somos orientados para o relacionamento de casal. A nossa alma é orientada para o relacionamento de casal. E por que que ele diz isso, né? Porque é quando eu, que venho de um sistema familiar, encontro outra pessoa que vem de um outro sistema familiar, e a partir dessas diferenças que nós vamos ter que lidar, é que eu consigo ampliar a minha capacidade de amar, né? Por isso que é tão importante a gente se relacionar, né? E também fazer o fluxo da vida da continuidade, ou quando vem os filhos, se é um casal que não tem filhos, ou quais são os projetos que a gente constrói juntos, que a gente passa a vida adiante, né? Então, por isso que é tão desafiador, porque a gente está falando sempre de duas diferenças, né? E ele fala uma coisa, por isso que o tema da nossa live é só o amor basta, porque muitas das vezes a gente acha, né, que me apaixonei, estou amando profundamente, isso é o suficiente para eu entrar num relacionamento de casal e é como se fosse um passe, um carimbo para a felicidade, né? uhum, uhum. E Quem dentro da dera, visão hein? cristã, quem dera, Quem dera. e dentro da visão sistêmica, a gente entende que a ordem, que são as leis sistêmicas, abarca o amor. Se eu não estiver dentro dessas ordens, eu não estou vivendo um relacionamento funcional. Então, eu vou trazer assim a primeira ordem para a gente estar olhando ela a partir da perspectiva dos relacionamentos. Aí vou passar a bola para a Tiziana falar um pouquinho de como ela vê isso e a gente vai falar sobre essas três leis para a gente começar, né? Então, a primeira ordem é a hierarquia dentro da visão sistêmica, ou seja, quem vem antes precede quem vem depois. Então, nossos pais são os grandes e nós, como os filhos, somos os pequenos. Mas quando a gente entra no relacionamento de casal, não tem maior ou menor. Os dois têm o mesmo tamanho. Os dois são iguais, tanto um lado quanto o outro. Só que o que acontece? Muitas das vezes, como a gente entra num relacionamento de casal para preencher vazios que nos faltaram lá na nossa família de origem, a gente às vezes está lá na nossa família de origem, num lugar que não é o nosso lugar. Por exemplo, eu, Alessandra, sou a primeira filha, né? Então, às vezes eu não estou ocupando o lugar de primeira filha. Às vezes eu estou maior do que a minha mãe, porque eu estou reivindicando alguma coisa, eu estou reclamando alguma coisa para minha mãe, eu estou me achando melhor com a minha mãe, são coisas bem inconscientes. E aí eu fico grande em relação à minha origem. Aí eu vou para um relacionamento de casal, o que eu vivo na minha origem é o que eu vou viver nos meus relacionamentos na minha vida, me sentindo grande. Então eu vou para uma relação de casal e parece que eu estou do mesmo tamanho, mas eu estou grande em relação ao meu parceiro. Então, às vezes, eu quero salvar o meu parceiro, às vezes eu quero cuidar daquele parceiro mais do que ele precisa de cuidado, porque eu fico grande, eu fico querendo salvar, porque lá na minha família de origem, eu estou querendo salvar ou a minha mãe, ou o meu pai. Então, a gente precisa entender que quando a gente entra num relacionamento de casal, sistemicamente falando, nós dois temos o mesmo tamanho, nós dois temos os mesmos valores, nós dois temos os mesmos direitos, nós somos iguais. E aí vou passar a bola para você, Tiziana. Nossa, e é interessante, Ale, porque isso em várias dinâmicas é muito difícil, né? Uhum, Porque, principalmente quando a pessoa tem mais conhecimento, busca essa busca interior com mais intensidade, acaba uhum, querendo dominar. Eu falo assim por mim, porque eu estou uhum, nessa busca há muitos anos, e sem querer, se uhum, eu não tomo cuidado, eu acabo atropelando o outro. Então, uhum, eu acho que nessa visão entre os dois são iguais, eu acho muito importante a gente ter humildade, né? Esse respeito e entender que o outro tem a história dele,
ele tem a bagagem dele e nós temos a nossa. Então, é muito importante essa igualdade, né? E, no fundo, todos nós estamos buscando ser amados, todos nós estamos buscando, né, encontrar, viver uma coisa feliz, em paz e tranquila. Então, eu vejo que nessa igualdade, Ale, a coisa mais importante é a comunicação. Porque nessa hora, se você não sabe comunicar, e eu falo muito isso, sabe? As pessoas têm muitas dificuldades. Os casais, hoje em dia, a comunicação, ela é muito errada, porque é impositiva, é acusativa, é julgadora. Então, você saber se colocar, e eu ensino uma técnica que eu acho ótima, que todo mundo adora, que eu falo o seguinte, transforma a sua afirmação em pergunta. Então, se eu quero falar assim pro parceiro, assim, você está distante, você não está nem aí para mim, ou você não liga para mim, ou você está sendo muito grosso ou grossa comigo, em vez de eu fazer isso, eu transformo essas afirmações em perguntas. Você percebeu como que você tem me tratado? Isso é a forma de uma comunicação não violenta. Você percebeu o tom de voz? Você notou que você mudou de uns dias para cá? Então, a gente transformar as nossas reclamações, né, o que está sendo, o que a gente está carente ou precisando, transformar isso em perguntas, isso ajuda muito, porque o outro não entra na defensiva. E a gente trata o outro com respeito, porque cada um está na sua jornada, né? E como eu falei, nós estamos todos querendo ir para o mesmo lugar, que é ser amado, ser respeitado, ser ouvido, né? Então, acho que essa igualdade, ela é muito importante da gente entender que o outro é igual a gente. Tem as mesmas carências, talvez, as mesmas necessidades, as mesmas dores. Gente, quem não assistiu a nossa live da criança ferida, assiste, está gravado no Instagram. É uma live muito importante também, que a gente explica que as projeções que essa criança ferida traz para as nossas relações atuais. Verdade. Né? Essa criança que não foi curada, essas questões nossas da infância, porque a nossa primeira relação de amor são com nossos pais. Sim. Né, Ale? E se a gente não trabalha isso bem, a gente acaba transferindo essas carências, essas necessidades para o parceiro, ou para a parceira, né? Então, a gente tem que ter esse conhecimento que é nosso. Eu falo o seguinte, uma relação saudável, Ale, ela tem que ter, elas são três vidas, né? Eu tenho que ter a minha, o parceiro a dele e a vida em comum. É uma negociação, né? E a gente tem que entender que o outro está na mesma busca que nós estamos. Sim. Né? E aí, qual que é a segunda lei do amor? Isso que você tudo falou, Tiziana, puxa muito para a segunda lei, que é a lei do pertencimento. O que é a lei do pertencimento? Imagina que quando a gente entra num relacionamento, a gente acha que é um casal, mas não é. É uma multidão de pessoas. Porque sou eu, meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, meu bisavô. É um sistema familiar. Ali tem todas as minhas crenças, os meus valores e o outro também, né? Então, quando a gente entra no relacionamento, a gente tem que entender que quem está se relacionando são sistemas, não são duas pessoas exclusivamente. Então, a gente às vezes fica olhando para o outro, achando que ele está com isso, com aquilo, mas às vezes aquilo ali é um valor, é uma crença do sistema dele. Então, o pertencimento é muito importante porque eu vou olhar para o outro e compreender que, para além dele, tem algo muito maior que o conduz, que são as crenças e os valores dele. Então, eu vou olhar para essa pessoa e com esse olhar mais empático, eu preciso incluir tudo que vem dele. Né? Às vezes, a gente, e esse pertencimento é tanto crenças e valores, como também todas as pessoas que fazem parte daquele sistema. Muitas vezes a gente odeia aquela sogra, não suporta aquela sogra. Aquela sogra, esse parceiro, é 50% a mãe e 50% o pai, é uma misturinha dos dois. Então, se eu estou excluindo a sogra, eu já estou dizendo para esse relacionamento que ele não vai dar certo, porque essa pessoa precisa pertencer. Isso não quer dizer que, vamos supor que é uma sogra extremamente, vamos para coisa prática, né? Invasiva, que bate na porta da minha casa, sem me avisar, e às vezes eu estou lá no momento que eu quero relaxar, né? E aí então, tipo assim, eu tenho que aceitar a minha sogra, ela pode bater na porta da minha casa a hora que ela quiser? Não, não é isso, né? Eu entendo que ela tem esse jeito de ser, essa forma dela,
Mas eu vou dizer para ela, ô fulana, quando você quiser vir aqui em casa, você vai ser super bem-vinda, mas me avisa antes que eu preciso me organizar. Eu também coloco o meu limite, mas eu começo a compreender que ela tem um jeito de ser que eu preciso respeitar. Então a gente começa a respeitar as diferenças, né? Isso é o pertencimento, todos pertencem. A gente começa a excluir um comportamento do outro que eu detesto. Se eu começo a excluir as pessoas da família, eu não suporto o seu irmão, vai dar, o relacionamento ele vai se tornar disfuncional. Porque essa pessoa, esse parceiro, ele pertence àquela história dele, àquela vida dele, aquilo está no DNA dele. Então é muito importante que a gente respeite essas diferenças e os sistemas são muito diferentes. É por isso mesmo que os relacionamentos são tão desafiadores que a gente vai ter que lidar com muitas diferenças. Agora, uma coisa que eu penso é o seguinte, por isso que às vezes a gente pula etapa, né? Se a gente pensar, o João Garriga traz no livro dele, Para que o Amor Dê Certo, as etapas de um relacionamento. Ele fala que a primeira parte é aquela paixão. É aquele amor louco, tipo, deu match, eu me apaixono por aquela pessoa, e a gente fica totalmente cego, né? Então a gente começa a ver o mundo cor-de-rosa, porque a gente começa a projetar naquele outro tudo que nos falta, aqueles vazios que a gente viu lá da nossa criança, Uhum. né? Essa pessoa vai me preencher. E aí, em algum momento, aquela pessoa começa a não me preencher mais, porque eu caí na realidade, né? Então, a primeira fase é a paixão. Depois é o momento da escolha. Agora eu estou na realidade, eu percebo quais são as virtudes e os defeitos dessa pessoa e mesmo assim eu escolho ficar com ela nesse desafio. Agora, tem situações, por isso que a gente tem que às vezes ir para a realidade e olhar para esse relacionamento, porque às vezes tem valores do nosso sistema nosso que são inegociáveis, né? Vamos Uhum. supor que eu venho de um sistema e eu acredito que as pessoas têm que ser honestas, que o dinheiro tem que vir de uma forma honesta, e o meu parceiro, um cambalachozinho, está tudo certo. Então, aquele dinheiro que vai vir para o nosso relacionamento é um dinheiro de uma origem escusa, e isso não vai me fazer bem. Então, isso para mim é um valor inegociável, isso não dá para negociar. Então, tem coisas que não vão dar, mas é por isso que a gente precisa, antes de entrar num relacionamento, experimentar. Aí a terceira etapa desse relacionamento é a escolha, é o compromisso. Eu percebi quais são os seus defeitos e as suas qualidades e eu me comprometo a estar nesse relacionamento. Aí sim a gente vive esse relacionamento de casal de uma forma mais consciente, mas muitas das vezes a gente pula as etapas, a gente fica nesse amor cego e aceitou aquilo tudo e não foi para a realidade, não observou, não colocou na balança, isso dá, isso não dá, né? Mas falando do pertencimento é isso, é quando tudo pertence, quando tudo tem que ser acolhido para que a gente possa caminhar de uma maneira mais funcional. Pois é, você falando isso, eu fico pensando, Ale, o seguinte, mais uma vez a gente cai naquele lugar que é do autoconhecimento. Se eu não me conheço, se eu não sei dos meus valores, se eu não sei aquilo que eu quero para mim, o que é importante para mim, como que eu vou escolher esse outro, né? Como que eu vou Uhum, me relacionar? Inclusive as minhas sombras, as minhas falhas, as minhas carências, e se atentar a isso, porque uhum, evidentemente nós vamos projetar isso para o outro. Então é muito uhum, importante esse autoconhecimento e perceber que essa pessoa não vai ser perfeita como a gente não é, uhum, a uhum, família dela não vai ser, mas eu tenho que colocar os prós e os contras. Então eu costumo falar o seguinte, gente, relacionamento é muito fácil casar com as qualidades. A uhum, pergunta não é, é bacana para isso, é legal, isso, eu consigo casar com esses defeitos? A pergunta é, uhum. eu vou tolerar isso que eu não Isso. gosto? Uhum, Né? Então, eu acho que é de suma importância as pessoas perguntarem assim: eu vou dar conta de administrar isso? uhum. Porque se não Exatamente. der, talvez não valha a pena entrar. Agora, Exatamente. as relações, elas são desafiantes também, por que eu falo? Primeiro porque a família, o sistema do parceiro, ele, na verdade, traz desafios sobre, da gente mesmo. Então, de Uhum, novo, tudo tem a ver com essa busca interior, com essa evolução, com esse crescimento. Então, eu falo assim, a gente sozinho numa ilha deserta, você vai se conhecer? não. Não. Uhum.
Não, de Como é jeito que eu nenhum. sei? Como é que eu sei que eu sou amorosa, carinhosa, egoísta, seja o que for? Eu sei através das minhas relações. Então, é Exatamente. através das minhas relações que eu me conheço também, que eu me Uhum, percebo. E o que ela está me trazendo, e aí o que eu tenho que parar é assim, gente, o que, que eu preciso de aprender com isso? Porque tem relacionamentos que eles uhum, duram por um tempo ligado ao seu aprendizado. Não necessariamente, aham, né? A gente tem a ideia desse amor romântico, as pessoas, ninguém casa para separar, obviamente, mas essa ideia do amor uhum, romântico é muito complicado, né? Porque você vive uhum, esse ideal do príncipe encantado que vai te salvar e tudo vai ficar lindo e maravilhoso. E isso desde a infância a gente é criado pensando dessa maneira e buscando isso. uhum, E aí vem as uhum. decepções e a gente não administra, né? Exatamente. Então, Uhum, tem o Zygmunt Bauman, ele escreveu um livro falando sobre, que é muito interessante, inclusive, Amores Líquidos. Ele aham, escreveu, você conhece, né? Sociedade Líquida, eu acho que é isso, depois Amores Líquidos, que ele fala dessa fragilidade que hoje em dia o amor tá, uhum, né? Que as pessoas descartam, não querem aprofundar, não querem lidar com o difícil. Todo mundo só quer uhum. a parte fácil das relações, É. né? Uhum, Então aí cansou, não tá legal, então tchau, fui pro próximo. é. Então essa Uhum, juventude hoje em dia, o mundo hoje está muito descartável, né? uhum, Mas ao mesmo tempo a minha pergunta é: até que ponto a gente está largando o barco porque não está afim de lidar com os problemas, ou a gente tem que pular daquele barco mesmo porque os valores, as questões vão contra, né? E está sufocando a nossa alma e contra os uhum, nossos valores. Então, eu acho que essa dança, esse descobrimento aí, até que ponto eu tenho que tolerar, né? E uhum. administrar, e até que ponto eu tenho que sair dessa relação. Eu acho que isso é um bom questionamento aí. Eu não sei como é que a visão sistêmica vê isso. Até que ponto insistir? Uhum. Ale, você tem alguma coisa para falar sobre isso? Assim, como é que é esse limite? Como é que é isso dentro da visão sistêmica? Você Eu tem? vou colocar uma visão pessoal, Tá, tá? ok. Uma visão pessoal, né? A gente realmente vive numa ideia de que o casamento é para sempre, o amor dura para sempre, né? Eu já desconstruí isso dentro de mim, tá? Eu acho que isso é uma coisa até estranha de dizer, mas eu já desconstruí. Eu acho que os relacionamentos, a gente é atraída pelo um outro, né? De forma que a gente tem a capacidade de crescer naquela relação, não é atraído por acaso, né? Mas chega um Uhum, momento que, às vezes, por exemplo, o meu relacionamento, eu tinha um relacionamento que era um relacionamento de 25 anos, respeitoso, saudável, mas chegou um momento que eu olhava para uma direção e o meu parceiro para o outro. A gente não conseguiria crescer juntos. A minha alma não teria mais movimentação, nem a alma dele. Então, por uhum, amor, a gente não fica mais junto. Porque eu queria uma história de uhum, vida, ele queria outra. E eu não tinha capacidade de crescimento mais para minha alma nem para dele. Então a gente, uhum. por amor, a gente fala, eu tô te impedindo de crescer, e você está me impedindo de crescer. Então a gente abriu mão de estar juntos para que cada um pudesse crescer em consciência sozinhos. Agora, tem relacionamentos abusivos, que aí é uma questão que já está ferindo, né? Às vezes Uhum, fisicamente, às vezes profundamente emocionalmente. Aí são situações que eu acho que realmente não dá mais, né? Chega uma hora que não dá mais, né? Mas essa baliza, as pessoas é que vão ter que sentir dentro delas, né? A pergunta que eu me faço na live passada é: eu estou afirmando a vida ou eu estou esvaziando a vida em mim? É o que eu estou sempre me perguntando, né? Porque às vezes tem situações insustentáveis para um casal sim. e que às vezes não dá para continuar, né? E uma coisa que a gente fala na sistêmica é: se eu termino um relacionamento, a forma como eu termino esse relacionamento, ela é extremamente importante, porque eu preciso me despedir do meu passado de uma forma honrosa para que o novo possa chegar de uma forma honrosa, né? Então, eu preciso olhar para esse parceiro quando digo para ele: está tudo certo, estamos quites. Se eu saio achando que ele está me devendo algo, ou que eu estou devendo algo,
eu me direciono para o passado e fico olhando para lá. E aí eu não consigo olhar para o futuro e me relacionar bem de novo no futuro e para novos relacionamentos saudáveis. Então, essa despedida também é muito importante, porque muitas vezes, quando a gente está no luto, a gente também está numa raiva muito grande e fica achando sempre que a nossa balança está menos pesada, está mais pesada. Eu fiz tanto, fiz aquilo, mas chega uma hora que a gente precisa entender que ninguém está junto por acaso, que a gente viveu, a gente permitiu e o outro permitiu, né? E que a balança se equilibrou. E daqui eu sigo, né, com aquilo que eu tenho que seguir, estamos quites. Eu acho que essa é a frase que a gente precisa dizer quando a gente termina um relacionamento. Porque se a gente achar que ainda tem algo, a gente tem que olhar para isso Pois é, ainda. mas, Ale, para dizer isso, eu acho que a gente tem que fazer esse exame de consciência mais uma vez e perceber Uhum. assim, o que me fez ficar aqui até agora, né? Que Aham. necessidade que eu tive, né, de me prender, de estar aqui. O que eu vejo também muito no consultório é que as pessoas têm um medo enorme de ficarem sozinhas, de não Uhum. darem conta, daqui, sabe, de e aí eu explico o seguinte: se existe uma relação de amor, se você está querendo estabelecer um limite, porque está difícil, não está legal, ninguém deixa de gostar de ninguém da noite para o dia. Isso é um Uhum. processo. Então, é importante que a gente se posicione e ponha os nossos limites para que ou o término aconteça ou o respeito passa a Uhum. existir. Só que as Claro. pessoas Uhum. têm medo de perder, do outro não aceitar. Então, assim, mais uma vez, né, os nossos medos infantis, os nossos medos que são ilusórios e reais, Uhum. muitas Uhum. vezes sustentam relações doentias, É verdade. né? É Que verdade. não, que não é legal isso. Então, assim, Uhum. eu acho que o amor ele dura enquanto tem um desapego, que você até citou esse nome, Uhum. esse nome não, a sua experiência. O amor ele Uhum. dura enquanto tem desapego e respeito, É porque a verdade. gente tem que não querer que seja do nosso jeito, da nossa forma e respeitar Claro. praticamente, Claro. né? E isso o tempo inteiro se renova, né? Uhum. Existe o amor, ele tem que ter uma estabilidade, mas ao mesmo tempo uma fluidez, uma renovação, um Uhum. rever das situações, né? Uhum. Eu acho que essa coisa Uhum. fluídica, ela é muito importante. O É amor que é verdade. estático, ele Uhum. tende a endurecer, enrijecer e fica difícil, porque você vai É impondo, verdade. né, as coisas, né? Uhum. Uhum. E qual que é Isso. a terceira, Alê? A terceira, que é a que mais a gente se aplica aos relacionamentos de casal, né? É a que é a mais desafiadora no relacionamento de casal, é o equilíbrio, que é o dar e o receber. Nossa, isso é Por quê? Quem dá e quem recebe, quem faz troca, é o nosso estado adulto. E muitas das vezes a gente está no relacionamento de casal no nosso estado criança, com essas carências todas que você colocou, com medo de ficar sozinha, e se eu com medo de me faltar alguma coisa. Então, muitas das vezes, quem está se relacionando é o nosso estado criança. E o nosso estado criança, ele não sabe trocar, ele não sabe equilibrar, ele só quer receber, né? Então, essa é uma lei que muito desafiadora, é bem o modo infantil de viver mesmo. A que criança é o só quer modo receber infantil. e dá É. piti quando não recebe, né? Isso, é. Esperneia. Exatamente. Então, essa lei é uma lei muito interessante, porque imagina, o equilíbrio é o dar e receber, é uma troca. Eu dei um pouquinho, você me dá um pouquinho. Você me deu mais um pouquinho, eu te dou mais um pouquinho. Você deixou de me dar um pouquinho, eu preciso também de deixar de dar um pouquinho, de um jeito honroso, sabe? E depois, então, é o tempo inteiro a gente vai fazendo esse equilíbrio. Aí imagina, a gente tem dois sistemas, né? No meu sistema, vou colocar um exemplo bem bobinho, vocês vão levar isso depois para todos os exemplos mais profundos da história de vocês. Vamos supor que no meu sistema, na minha casa, tinha que apagar a luz, que eu via tipo assim, aqui ninguém é sócio da Light, apaga-se as luzes. E o outro vem do sistema que a luz pode ficar acesa de noite, paga conta alta e tá tudo certo. Aí os dois se casam e estão numa casa. Um fala, apaga a luz. Aí o outro deixa a luz acesa. Apaga a luz. O outro deixa a luz. Então começa a vir uma briga ali das duas crianças, de valores diferentes, e começa a vir aquela confusão. E aí, como é que vou fazer? Eu preciso ceder. Então, a gente vai ter que entrar num equilíbrio, né? Então, vamos supor que o meu parceiro
que está lá com a luz toda acesa, entenda que é interessante a gente começar a poupar, né? Então, eu vou e começo a apagar a luz. Ótimo. Então, eu, Alessandra, que vem de um sistema que tinha que apagar a luz, está tudo certo, mas para o outro não está. Porque aquilo ali é um esforço muito grande. Então, fica um pouco pesado. Ou seja, ele cedeu e eu não cedi. Em algum momento, eu vou ter que ceder em outra coisa, que é diferente do meu sistema, de outro valor, e assim a gente vai equilibrando esses pratinhos. Só que quando a gente faz esse movimento de ceder alguma coisa, a gente está indo contra o nosso sistema, vem uma coisa que a gente chama de culpa. Culpa. Tem uma culpa, mas só que essa culpa é uma culpa boa. Eu estou fazendo diferente do meu sistema, mas eu estou indo para um lugar que eu considero de crescimento. Então, eu preciso sustentar e me posicionar nesse lugar. Eu dei um exemplo bem simples, mas isso, vocês podem ampliar isso para exemplos muito grandes. A decisão de comprar uma casa com um casal, a decisão de mudança de um país. Como é que está desequilibrando esses pratos da balança? Qual o preço que, que, que alguém está pagando por isso? Que às vezes é um preço muito alto que o outro não dá conta de pagar. Então, são preços que a gente vai ter que pagar pelas escolhas. Então, a gente vai ter que estar nesse relacionamento pagando esses preços, entendendo o outro fez tanto por mim agora é minha hora de fazer. Porque às vezes só um quer fazer e o outro não faz, né? E aí fica, eu faço tudo e você não faz. Então, esse equilíbrio desses pratinhos é o grande desafio do relacionamento de casal. Porque é como se eu tivesse com um sistema atrás de mim me dizendo o que é certo e o que é errado, o outro também, e a gente estivesse indo contra esse sistema quando a gente tem que incorporar algo que é do parceiro no nosso. Mas é essa que é o grande crescimento que a gente tem, que são essas diferenças que a gente vai integrando e a gente vai criando um novo sistema e a gente vai transformando e crescendo e aumentando o fluxo da vida. Por quê? Muitas vezes a gente fica preso ao nosso sistema anterior, mas na visão sistêmica, né, o novo sistema que eu criei precede, ele tem prioridade em relação ao sistema anterior. Então, o meu sistema familiar, o sistema familiar do outro são importantes, mas o novo relacionamento, ele tem prioridade. A gente precisa, enquanto casal, criar as nossas próprias regras, criar os nossos próprios acordos, criar o nosso próprio jeito de fazer a partir dessas diferenças, dessas negociações que a gente vai estar fazendo. Nossa, isso é muito interessante você estar falando, Uhum. porque a grande maioria das pessoas, quando reclamam do parceiro, da parceira, fala assim: ah, mas eu cresci assim, eu sou dessa maneira, Uhum. já casou comigo sabendo que eu era assim. Uhum. Então, assim, Uhum. na verdade, isso que você falou, dentro da sistêmica, né, essa nova estrutura familiar, Uhum. ela tem preponderância e ela tem que ser reinventada e ser, né, assim, criado uma nova forma daquele casal funcionar. Porque se a Isso. gente fica Uhum. baseado no nosso sistema antigo, fica muito complicado, porque quem Aham. está certo, quem está errado? Eu fui criado de um Uhum. jeito, o parceiro foi criado de Uhum. outro, né? Fica um Uhum. impondo a vontade do outro, quer dizer, Uhum. é muito difícil, é muito É verdade. complicado. Às vezes a gente fala assim, né, Tiziana, tudo é sua mãe que resolve, tudo é sua mãe que dá opinião. A mãe pode até dar opinião, o pai pode até dar opinião, mas a decisão é do casal. O casal precisa entender que eles podem pedir opinião, mas eles têm que decidir em casal. E muitas das vezes quem está decidindo é o marido com a mãe dele, a esposa com o marido dela, e assim vai dando essas confusões todas, né? Porque o casal não está completamente integrado em sintonia, entendendo a importância de um casamento, a importância que é um casamento, como é sagrado estar junto, como é sagrado esse crescimento, né? E uma coisa que eu acho interessante trazer, que a gente estava falando, né, das fases, que a primeira é a paixão, que tudo fica colorido, né? Tudo fica rosa. Aí depois vem a parte da escolha, que eu já vi as qualidades e os defeitos, e mesmo assim eu escolho estar com você. Agora eu te vejo quem você é, eu vejo melhor quem você é, mas agora eu assumo. Aí a terceira fase é o compromisso, eu fico com você, apesar de tudo isso, e vamos crescer juntos. E aí a quarta fase é a entrega, ou seja, é o sagrado mesmo do casamento. É aquela, eu assumi o compromisso lá atrás e venho para a entrega. O que é entrega? Quando eu entendo que eu estou ali junto com ele, para as partes boas, para os ruins, para os desafios, para tudo,
mas que apesar de tudo que a gente vai viver, o outro quer o meu melhor e eu quero o melhor do outro. Eu tenho confiança, eu coloco o meu coração na bandeja. Eu posso me expor, eu posso colocar minha vulnerabilidade, eu posso colocar as minhas dores, eu posso. O outro quer se conectar comigo, aquilo que você falou da conversa, sabe? Da conversa, uma conversa construtiva, porque a gente está entendendo que o casamento é uma entidade que vai fazer a gente crescer. Então eu me entrego para você e você se entrega para mim. Isso é muito bonito, né? Mas muitas das vezes a gente está vivendo só nas dores, porque são as crianças que estão se relacionando, as nossas crianças. Por isso que o autoconhecimento, a gente fala sempre, é tão importante para que a gente possa estar um pouquinho mais saudável para a gente estar em relacionamentos mais maduros. Isso não quer dizer que a gente não vai em algum momento retornar lá para a nossa criança, dentro de uma relação, mas aí às vezes até o outro vai sinalizar, ó, quem está aí é a sua criança. Vamos olhar para isso de um outro jeito, sabe? Quando um Uhum. casal quer construir, eles buscam comunicação, o casal, às vezes, a vida vai trazendo tantas coisas que vão perdendo a conexão. Então, às vezes, o que eu acho interessante é ter um dia da semana para esse casal sair, para ser o dia do casal, Eu sempre sabe? falo isso. Eu sempre O falo. casal tem que começar a criar. O casal. Outra coisa também que você falou, como é que eu sei quando não está na hora de permanecer? Quando um já desistiu. Quando um já desistiu, né? Se alguém já desistiu, como é que eu Uhum. permaneço? Eu quero continuar trocando, eu quero continuar crescendo com você, mas o outro já desistiu, o outro não quer se conectar, o outro não quer conversar, o outro não quer compartilhar, o outro está em outro lugar, ou seja, está olhando para outra direção. Alguém desistiu. Então, será que eu permaneço aqui, né? Eu começo a comprometer a minha capacidade de crescimento. Então, eu acho que isso é uma coisa também importante para a gente trazer. Importantíssimo. Gente, alguém perguntou, vai estar gravado sim, quem perdeu o início, tá? Vai estar lá no Instagram. É, uma coisa, Ale, que eu acho importante a gente colocar, de novo, eu falo, a comunicação, porque eu tenho no consultório, às vezes, muitos casos de pessoas falando assim, mas do nada, eu nem percebi, eu nem senti do nada a pessoa desistiu, ou, né, ou me largou, ou foi embora. E isso não é do nada, né? Não, não é As do relações elas vão desconstruindo, e se Uhum, a gente não quer ver, não quer olhar para isso e lidar com isso, né, os sinais vão sendo mostrados, a gente não quer enxergar até chegar o ponto da cisão. Então, aham. todo mundo fala assim, Maticiana, mas ele nunca falou nada. O próprio fato da pessoa não falar nada já está falando alguma coisa. Sim, claro. Então, Aham. assim, essa disponibilidade de comunicar, de se vulnerabilizar, olha, é sempre falar da nossa necessidade. Eu estou sentindo falta, eu estou com Uhum, saudade disso, isso é importante uhum, para mim. Não é uhum, apontar o dedo, não é cobrar, uhum, né? É uhum. falar do que eu estou precisando, da minha necessidade. Então, assim, Exatamente. eu Uhum, tenho casamentos, por exemplo, de 30 anos, que a esposa às vezes fica chateada com o marido e fala comigo assim, Tiziana, todas as vezes que ele faz isso comigo, eu fico muito chateada, eu vou uhum, dormir no outro quarto, eu coloco, ou ele uhum, coloca para dormir para fora. Aí eu pergunto assim, mas você já conversou isso com ele? uhum, A pessoa me responde assim, não, mas não é possível, tem 30 anos que nós estamos juntos, já era para ele saber que eu fico uhum, chateada. Então, assim, essa questão do casal de achar que o outro já conhece, já sabe, deveria uhum, compreender, uhum. deveria saber, gente, isso não existe. Não existe. Isso Uhum, não existe. Se você não fala o que é importante para você, o outro uhum, não vai saber. Mesmo ele estando 50 anos, pode ser que algumas coisas ele uhum, saiba, assim, mas outras uhum, não. Aí a uhum. pessoa fala assim, mas Tiziana, mas como assim? Porque muitas vezes nós estamos vivendo o nosso próprio mundo, na nossa própria dor, na nossa própria É. carência. A Uhum, gente não está olhando para a carência do outro e para o problema uhum, do outro. Então, se esse uhum. outro não coloca essa adivinhação, e nós mulheres temos essa péssima mania de É achar que o verdade. homem está entendendo tudo que nós estamos Uhum, pensando, está sabendo tudo que está uhum, passando pela nossa cabeça. uhum, E o universo masculino é um universo muito prático. Se não fala, uhum. eles não percebem. É verdade. É muito Aham. universo masculino. É. Então, gente, a comunicação é a base das relações. E Uhum. para isso você precisa saber quem que você quais são suas dores. É isso mesmo, o óbvio precisa ser dito, mesmo apesar da Apesar da dor. É dor. isso. Uhum.
Tem que ser dito. E, gente, e não existe amor sem decepção e vida sem frustração. É Nós verdade. vamos decepcionar. Por quê? Quando a gente ama, a gente não quer perder, a gente tem medo da pessoa nos largar, nos trair. Então, isso já nos coloca vulnerável e temerosos de alguma maneira. E o outro não vai corresponder sempre às nossas expectativas. Então, é muito importante essa coisa dessa coisa romântica. Ah, ele tem que me salvar, ele vai entender. Isso realmente complica as relações de É uma forma verdade. fica muito difícil, né? Então, é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. E eu acho que relacionamentos abusivos, isso já me pediram várias vezes para fazer live sobre isso, eu ainda não fiz. Quero fazer, porque as pessoas vão se permitindo, e aí é muito importante quem está no relacionamento abusivo entender que é sua criança ferida que está presa ali. É ela que está querendo ainda alguma coisa ou refletindo a mesma experiência que ela teve na infância e está recebendo isso do parceiro ou da parceira. Então, é muito importante, porque a gente de fora, quando vê alguém num relacionamento abusivo, pensa, gente, como que aquela pessoa dá conta de viver aquilo? Porque o que ela está fazendo ali ainda? Né? Mas é a criança dela que está presa, tentando resgatar algo que foi perdido. Não é ela adulta. Né? Então, assim, essa maturidade, essa busca de se compreender e de perceber o que é importante para mim e não me agredir e não deixar. O que eu estou fazendo aqui? Né? Porque ali a gente tem que se perguntar o que é importante para mim, o que eu estou fazendo aqui. É verdade. A gente vai vivendo de uma forma automática, né? E sem se questionar. Não, Patrícia, a confiança quebrada, ela é muito difícil de ser recuperada. Pode ser, assim, eu estou te dando uma opinião da prática que eu vejo no consultório. Pode ser que sim, mas vai depender muito do parceiro, de como ele vai lidar com essa confiança que foi quebrada, como ele vai reconstruir isso com você, como é que vai ser a comunicação. Porque os relacionamentos, muitas vezes, têm padrões e que dão sinais. E se a gente não está atento a esses sinais, a gente tende a repetir os mesmos erros. Então, gente, parceiros que a gente atrai do mesmo tipo, sempre caindo na mesma coisa, a gente tem que se olhar. O que é em mim? O que eu estou buscando? Que eu estou atraindo esse mesmo tipo de pessoa, né, Ale? Porque às vezes a gente atrai o mesmo tipo de relacionamento. A mesma coisa. E eu falo o seguinte: a gente não passa para a sexta série se a gente não aprende a matéria da quinta. Então, se você não aprendeu com aquele relacionamento, não se conheceu, não percebeu as suas carências, o que está atraindo você para aquela relação, você vai atrair o mesmo tipo de relação. Então, é muito importante essa pergunta. Pode falar. Eu acho que a base do relacionamento é a confiança, né? Então a gente começa um relacionamento, imagina que tem uma pontezinha entre um e outro. Confiança e respeito, né? Tem uma pontezinha entre um e outro. Então a gente começa um relacionamento e a gente constrói uma pontezinha de madeira, né? À medida que a gente vai passando pelos desafios, essa pontezinha que era de madeira, eu consigo melhorar essa pontezinha. Aí depois ela vai virando uma pontezinha de ferro, depois vai virando uma ponte de concreto sólida. Então, se em algum momento aconteceu algo que a confiança ali foi rompida, quando a ponte é de madeira, ela vai desmoronar em 2 segundos. Não tem como sustentar. Mas se a confiança foi quebrada num ponto do relacionamento que vocês já cresceram tanto juntos e que é uma ponte muito já estruturada, aí os dois vão ter que olhar para isso e ver qual é o impacto disso, qual é a dor que isso está trazendo e se dá para continuar. Porque às vezes, no meu entendimento, é possível. É possível. Porque vamos supor, é como se ela está dizendo quebrou a confiança. Vai depender para mim do estágio do relacionamento. Como é que está essa que eu ponte? falei, depende. Né? Depende. Se essa ponte estiver muito sólida, né, que eu seria a parte assim, como é que eu recupero isso? Ou seja, se a gente olhar dentro do equilíbrio da balança lá do dar e receber, aconteceu isso com a balança, ó. Entende? A balança entendeu? Aconteceu isso com a balança, quebrou a confiança. E aí, como é que eu faço? A gente fala aqui na visão sistêmica de culpa e reparação. Quem fez está na culpa muito grande. E ele precisa
precisa reparar o que ele fez. E aí o outro, aí ele tem que chegar para o outro, ele tem que ter uma conversa entre o casal, e o outro fala, o que que eu preciso fazer para reparar esse mal que eu te fiz? Aí o outro vem e fala, eu preciso que você faça X, Y, Z. Se você fizer isso, eu acho que o meu coração se acalma. Aí vem e ok. Esse casal vai de novo. Vou dar um exemplo prático de uma história que vocês vão parecer uma loucura, mas é a dinâmica daquele casal. Não vou colocar julgamento, tá? Uma dinâmica que eu peguei. O homem traiu a mulher. Tum, balança veio para cá, tá? Foi uma traição. E aí ela ficou muito mal, muito triste, arrasada. O que que eu vou fazer? Não sei o que. Ele falou assim: eu não quero me separar, eu gosto muito de você, foi um erro, foi um vacilo. Como é que eu faço? O que que eu faço para reparar isso? Ela falou assim: eu quero um carro novo, modelo tal, tal, tal. Porque ela sabia que para ele mexer com dinheiro era uma coisa que ia descompensar ele profundamente. E que ela queria um carro novo. Ele falou: se eu fizer isso, a gente entra no equilíbrio? Ela entra. Eu não estou colocando julgamento. Cada um sabe o que é importante para si. Ok, aqui a gente equilibra. E agora, uma vez que voltou para esse lugar, não se fala mais sobre isso. É passado. Uhum. Tem que saber se eu estou disposto a dizer isso já passou e agora a gente começa de novo. Porque se um dia eu quiser olhar para trás e jogar isso aí, não vale a pena. Então, essa é a forma que eu entendo da gente poder reestabelecer ou não a confiança. Não sei se faz sentido para vocês, né? Eu acho que, como eu te falei, eu acho que depende Uhum. muito dessa negociação, é Aham, fundamental. é. Assim, a minha experiência de consultório são raras as pessoas que conseguem Uhum. fazer isso, porque, Sim. ao mesmo tempo, essa cobrança sempre vem. Ah, mas você fez isso. Ah, mas então, isso que você falou é importantíssimo, né? É. Virar essa página, equilibrou Uhum. o sistema? Uhum. Então, vira essa página. Então, Isso. assim, essa coisa que os homens reclamam muito que as mulheres, numa discussão, elas sempre trazem tudo, Aham. assim, Pronto. de uma vida inteira. Entendeu? Então, se está Aham. acontecendo alguma coisa hoje, ela dá exemplo assim, de desde quando estava noivo, quando namorava. Uhum. Então, assim, homem, eles ficam muito confusos, porque, como eu te falei, eles são muito lineares nesse sentido. E me Aham. perguntaram para a gente, em termos, como é que homem é difícil de falar, de comunicar. Realmente, os homens não foram treinados para poder nomear as emoções, porque a Uhum. cultura machista fala assim: ah, menino não pode chorar, isso é coisa de marica, respira fundo e vai bola para frente. Então, Uhum. os homens, eu acho que cabe a nós mulheres ajudar os homens a nomear as emoções. Olha, eu Uhum. estou vendo que você está chateado e triste, frustrado. Então, ajudar a eles a nomear o que eles estão sentindo Uhum. pode ajudar você, inclusive, depois comunicar o que está acontecendo. Porque Aham. muitos homens não acessam o sentimento porque eles não foram treinados para isso. A Uhum. educação não permitiu isso, Sim. principalmente a educação antiga, né? É. Tinha essa coisa. Então, essa coisa da mulher trazer tudo, gente. Não faça isso. Uhum. É. Conversa sobre o que está acontecendo naquela hora. Agora. Uhum. Porque senão a É. gente não consegue sair desse looping, né? Não Uhum. consegue sair desse looping. E você trouxe uma coisa muito importante, Tiziana, que eu acho que também responde um pouquinho dessa pergunta, como eu vou, nessa comunicação, como eu vou fazer a pergunta, né? Eu posso chegar para o meu Uhum. parceiro e falar assim, nossa senhora, você não me dá atenção, você não olha para mim, e aí eu fico falando, falando, e o outro não vai me ouvir. Agora, eu posso escolher a falar a partir de mim, que foi o que você disse. Eu sinto a sua falta, é o que eu estou Uhum. sentindo. Foco em mim, amor próprio. Eu sinto a sua falta. Eu sinto falta de passarmos mais tempo juntos. Como vamos fazer? Se o outro não estiver disponível para você, nessa pergunta, na pergunta 2, na pergunta 3, na pergunta 4, na pergunta 5, aí você vai ter que se questionar: eu estou no relacionamento certo? Porque você está Uhum. saindo de um papel de vítima, está se colocando como agente principal, que tem suas necessidades, está numa parceria, que quer mais relacionamento, que quer mais intimidade, que quer mais contato, e o outro não está disponível. Então, aí cabe a gente se questionar: estou no lugar certo? Né? Mas a gente tem que fazer a pergunta certa. É a partir da gente. E não você Isso fez isso aí. comigo, você fez aquilo comigo. O outro se descompensa. Né? Então a gente tem que ir para um lugar de muito amor pela gente, respeitar que a gente precisa
acolhida, que a gente precisa ser amada, que a gente precisa ser respeitada, que a gente precisa ser protegida. A gente precisa aceitar essas nossas vulnerabilidades todas que fazem parte, mas falar isso de uma forma construtiva. Não sei se eu respondi Sim. à pergunta. Totalmente assim, porque a Uhum, vitimização, ela realmente, como você falou, ela descompensa o uhum, relacionamento, uhum, né? E aí o outro fica assim, ai, que coisa chata. Aí, na verdade, assim, o outro nem escuta, porque a uhum. vitimização, a pessoa lá vem, é mais uma vez, mais uma Aham, coisa. Então, é. Uhum, é muito importante, gente, essa fala, nossa, eu estou uhum, assim, eu preciso disso. Isso é muito importante. Eu falar uhum, das minhas necessidades. E a gente não pode esquecer, Ale, como a gente falou no início, que o outro tem as mesmas dores que a gente tem. Talvez não sim. naquele momento, Uhum, não da mesma forma, mas uhum, nós todos somos seres humanos em construção, uhum, com carências, com medos, com necessidades não atendidas, com crianças, nós somos crianças feridas. Então, é uhum. muito importante que a gente entenda que nós não estamos sozinhas, né? O Isso. outro Uhum, pode estar no mesmo lugar do que a uhum, gente. Então, assim, essa clareza, uhum, né? Que eu falo sempre o seguinte: é muito importante para uma relação dar certo eu saber o que, que é meu e o que, que é do outro. uhum. Sim. Esse Uhum, discernimento de que é viagem minha, medo meu, carência minha, trauma uhum, meu, isso é uhum. muito importante, É porque verdade. senão vai Uhum, se misturando os traumas, vão se uhum. misturando as ansiedades, os medos, e aí, gente, vira um bolo, é É difícil, às vezes, verdade. de desembolar. Uhum, Então, assim, gente, peraí, isso aqui é meu, eu tenho problema com isso. E uhum. uma coisa que eu acho muito importante, gente, o parceiro não salva a sua vida. O Aham. parceiro não preenche você de tudo. Uhum, Porque isso não existe. Nós, como seres humanos, temos um vazio existencial. Nós uhum, temos um vazio que não vai ser preenchido nunca. uhum, Ele faz parte da nossa existência. E eu acho que a gente até falou um pouco disso na nossa live da criança ferida, não tenho aham, certeza. Mas, assim, é muito importante que a gente entenda que nós temos um vazio e que esse outro não vai preencher. Nós vamos crescer juntos. Nós uhum. estamos numa missão de agregar, somar e crescer. Não é para Isso. preencher. Uhum, exatamente. Esse conceito, isso é muito importante, vocês Uhum. entenderem. Porque você deposita no outro uma necessidade que falta em você. Se você não tratar essa necessidade própria, ninguém vai. Aham, é. Aham, Ninguém vai. E assim, é. eu acho que na visão sistema na constelação, Alessandra, eu aprendi quando eu fiz, assim, eu achei muito importante da gente entender a bagagem que vem do nosso Uhum, sistema. uhum, Sabe, gente, quem uhum. não fez constelação, faça, é maravilhoso. A Alessandra está aí, uma pessoa maravilhosa, entendeu? Super especial. Eu fiz a constelação, amei. E eu acho que é de suma importância a gente entender o que, que a gente carrega, Isso. né? Uhum. Essa clareza do que a gente carrega, do que é meu, vai ajudar demais nas minhas relações para não projetar no outro. Isso. Exatamente. Então, a Uhum, constelação ela limpa, né? Ela organiza de uma certa maneira, é. ela traz uma Uhum, clareza, né, Ale? Você pode uhum. falar melhor do que isso. É porque, na realidade, quando a gente está nesse estado criança, a gente está com as dores lá da nossa criança ferida, lá da nossa Uhum, infância, uhum, né? Ou às vezes ainda da nossa infância, mas às vezes a gente está carregando padrões do nosso sistema familiar, né? Então, quando a gente olha para a uhum. nossa origem, que significa constelação familiar? Como é que ela foi traduzida, né? Esse constelação era um verbo alemão que queria dizer posicionamento, mas foi traduzido para o Ó, que inglês como interessante. constellation. É um verbo, ele é um verbo no alemão, é um verbo muito ativo, que agora eu não sei nem pronunciar. Mas, ou seja, é o posicionamento, onde eu estou posicionada na minha origem. Então, se eu estou fora do meu lugar, no meu caso, Alessandra, de primeira filha, eu estou fora do meu lugar no mundo. Então, eu vou para todas as relações fora de lugar. Por isso que é importante a gente entender onde a gente está. Porque às vezes eu estou no meio da relação do meu pai e da minha mãe. Isso tudo que eu estou falando, gente, de forma inconsciente, no meio da relação do meu pai e da minha mãe. E aí eu estou o tempo inteiro escolhendo entre o meu pai ou minha mãe, o meu pai ou minha mãe. Eu triangulo, aí eu vou e atraio relações às vezes triangulares. Ou às vezes eu estou em lealdade sistêmica, porque o meu sistema precisou compensar com uma tia
que teve grandes problemas no relacionamento e foi excluída. Então, o sistema precisa compensar e eu estou em lealdade, estou vivendo inconscientemente as dores dessa minha tia. Entende? Então, por isso que é muito Essa importante. lealdade, Ale, que está falando, gente, com pai e mãe, ela citou exemplo de Uhum, tia, mas assim, isso em pai e mãe a gente vive muito. Então, se uhum, minha mãe sofreu no relacionamento com meu pai, eu, às vezes, inconscientemente, crio uma lealdade para ela não sofrer sozinha. De ser exatamente. inconsciente, viu? Aham, E aham. aí, eu vou sofrer nas minhas relações, eu vou escolher relacionamentos que eu sofra também, porque eu não quero que minha mãe sofra sozinha. Olha que Exatamente. coisa É. louca. Entendeu? E isso acontece tanto com o pai, com a mãe. Então, a gente Uhum. inconscientemente faz pactos. Isso, E se a gente exatamente. não limpa, não organiza isso, você vai repetindo Uhum. os padrões. Exatamente. É o que a gente chama na visão sistêmica de amor cego. É o amor Uhum. cego, que é o amor da criança, porque o amor do adulto é o amor que vê, é o amor cego que vai criando essas lealdades e esses emaranhamentos. Emaranhamentos são entrelaçamentos que eu faço com o destino de outras pessoas do meu sistema. Porque eu preciso, o amor de uma criança que precisa pertencer a esse sistema, ela é capaz de fazer qualquer tudo para pertencer. Às vezes, tem pessoas que falam assim: não consigo me casar, sou aquela solteirona, porque eu estou em lealdade com uma tia minha solteirona lá do passado, que foi excluída de um sistema. Entende? E às vezes a gente não sabe. Então, muitas das vezes, por isso que o autoconhecimento é muito importante, por isso que a constelação é uma Uhum. ferramenta tão poderosa, porque você começa a entender quais são as dinâmicas a qual você está submetido e que você está inconscientemente repetindo. Porque o que a gente vive na origem, a gente repete na vida adulta, seja na relação de trabalho, seja na relação de casal, seja nas relações, né, nas relações interpessoais que a gente vai vivendo. E eu vou trazer umas frases aqui, Tiziana, que a gente está acabando a live, que é do livro do Garriga, que ele fala que para que o amor dê certo, que são as 5 condições do bem-estar do casal, que eu acho muito bonito, tá? Por Ele favor. fala que a primeira condição é que seja fácil, que flua sem muito esforço. Então já coloca uma interrogação para a gente pensar como está o nosso relacionamento hoje. A segunda é que as duas naturezas não sejam muito incompatíveis. Imagina se eu sou uma pessoa extremamente aventureira, que ama acampar, e meu marido é aquela pessoa que tem pavor do meio do mato, que só fica em casa, que nunca vai sair. Como é que eu vou viver esse relacionamento de casal, né? A terceira condição é que sejam verdadeiros companheiros, visto que o outro também é amigo e a amizade não se desgasta com o passar dos anos. Isso eu acho lindo também, né? Lindo, lindo. E o outro é ter fé e confiança plena no outro. Eu desejo o seu melhor e eu sei que você também deseja o meu melhor. Eu Ai, confio que que você quer o lindo. melhor para mim e eu quero o melhor para você, né? E o outro é que o outro esteja bem. Desejo que esteja acima dos meus medos ou das minhas carências. Então, Nossa, eu acho. maravilhoso, Não é Ale. Você lindo? podia, É, na live lá, você podia postar depois esses dizeres. Eu tenho que tá terminar, senão bom, eu não consigo gravar antes de uma tá hora. bom, tá bom. Então, gente, Obrigada por ó, todos, a Ale. gente vai Obrigada. finalizar rápido, porque a gente passou muito do tempo, mas a gente vai fazer mais lives, tá, gente? Vamos, A vamos gente tá sim. adorando. Beijo, Ale. Beijo, Ó, gente. um Meus beijo. amigos Um beijo todos. para Tudo de todas, bom. tá? Beijo. Tchau, Tchau, beijo. tchau. Tchau. Tchau.